Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. É igual o Damian gostava de falar, se eu puder vencer sem machucar o cara, melhor ainda. Pegar ele rapidinho, vambora pra casa, ninguém com nenhum roxo e tal, ótimo. Porém, eu sei que o esporte não é esse, eu sei que o esporte você tem que estar disposto a machucar o seu oponente. A partir do momento que você não está disposto, você está com dor, que você está com a cabeça, cara, não quero fazer mal para aquele cara, não quero isso, tem que trocar de esporte. Boa, porque Matheus. Isso é inevitável, é uma coisa que acontece ali, o esporte é um esporte intenso, é um esporte que você tem que nocautear ou finalizar a pessoa. Eu estaria contando qualquer outra mentira aqui se eu falasse que eu não estou disposto a isso. Sim. Porém, realmente não é algo que eu vou na cabeça. Não é minha intenção machucar, minha intenção é vencer, da maneira que for. Se eu tiver que machucar o cara, eu vou machucar ele. Boa. Qual a sua relação com o Damian, cara? Você já falou nele aqui algumas vezes e cara, vocês treinam em lugares diferentes, estados diferentes? Eu tenho uma relação muito boa com ele porque eu tenho o mesmo empresário que ele, o Eduardo Alonso. Ah, verdade. E o Eduardo foi um cara que eu conheci na época do TUF, que eu fui do time Shogun. E a equipe, nessa época, o Eduardo já estava como empresário e head coach do Damian. Então a equipe do Shogun foi toda a equipe de treinadores do Damian. Foi o Vagnão, que na época era o treinador de jiu-jitsu. O próprio Damian foi quando eu conheci ele um pouco melhor. Já tinha ido na academia dele, porque como eu sempre ia para São Paulo treinar boxe com o Alex, de vez em quando a gente ia em outras academias para manter o jiu-jitsu também afiado. Então já tinha ido lá algumas vezes. Inclusive a primeira vez que fui na academia do Damian foi por causa que o Fábio Maldonado estava treinando lá. O Corvo era muito amigo do Maldonado e a gente foi, acompanhou o Maldonado numa semana de treino e a gente foi lá. Porém ainda não era amigo assim dele e tal. E aí depois que aconteceu o TUF, que eu conheci toda a equipe de treinadores, que era o Pitu do boxe, o Vagnão, o próprio Damian e a galera do wrestling, que foi o Corey e o Dave Esposito, são os americanos que o Damian sempre fazia o intercâmbio para treinar com eles, ou trazia o Corey para cá. Eu falei, cara, realmente essa equipe é muito boa e tudo. Aí na época eu tinha sido Nova União, eu tava lá em Albuquerque, só que eu já tava querendo retornar pro Brasil. Eu falei, cara, acho que eu vou voltar a treinar no Damian. Eu vou voltar pro Brasil e treinar no Damian. Eu fiquei mais de um ano lá, um ano e pouquinho treinando com o Damian. E depois, quando eu voltei pra Nova União, eu ainda continuo indo lá várias vezes. Tipo, na minha última luta eu fui 2 vezes no meio do camp pra São Paulo pra treinar boxe com o Alex. E aí eu me mantinha ativo na parte do MMA treinando com o Damian. Porque, pô, qualquer treino que você possa fazer com o Damian, ainda mais hoje em dia que ele não tá competindo tanto, ele pode dar mais atenção nas aulas, é bem benéfico, né? Sim. Você poder passar ali uma semaninha, pegar 2 treinos com o Damian ali de jiu-jitsu pra MMA é sem preço. Então, assim, e tô planejando fazer isso agora de novo. Com certeza vou para São Paulo pelo menos uma vez para treinar boxe com o Alex e aproveitar e treinar lá com o Damian também. Então acabou que eu consegui fazer uma grande amizade assim com o Damian, vindo do profissional, né? A gente tem o mesmo empresário, eu fui lá treinar com ele, treinei muito tempo e tal. Damian, na minha opinião, é a melhor conversão do jiu-jitsu esportivo para o jiu-jitsu no MMA. E por que ele é a melhor conversão? Porque ele foi um top do jiu-jitsu esportivo a nível mundial. O Charles é top, mas para mim o Charles é o melhor jiu-jitsu no MMA. Entendeu, Matheus, a diferença? O Damian dominou, o Damian foi um pica nos dois aspectos. Ele fez aquilo que a gente falou, parecido com o que o Cerrudo fez. Ele foi muito bom na modalidade específica dele, que era o jiu-jitsu, e depois ele migrou para o MMA. E o muito doido do Damian é porque ele conseguiu, ele foi muito rápido que ele pegou a faixa preta, se eu não me engano foi em 4 anos. E 4 anos, só que era 4 anos assim, ganhando tudo. Sinistro. Tudo que ele ganhava, e foi um cara que começou já mais velho. Sim. Ele já fazia jornalismo, ou já era profissional eu já era formado em jornalista. Ele fazia faculdade de jornalismo enquanto treinava jiu-jitsu. Ele veio aqui e falou, eu lembro disso. E ele pegou a faixa preta muito rápido, ganhando de todo mundo, de vários nomes, muito e depois sinistro. foi pro MMA. E o jeito que ele luta, o Charles, por exemplo, é o maior finalizador da história do MMA. É um dos caras mais incríveis que você vê. Ele te pega de qualquer lugar, os bots dele são muito bons. Porém, ele é um cara muito bom de trocação. Ele, antes de pegar, ele dá muito down. O Damian não. O Damian é um cara que você sabe o que ele vai fazer. Ele vai te agarrar, ele vai fazer só jiu-jitsu. Se ele não puder te dar... Se ele puder não te dar um soco, ele não vai te dar um soco. Como já fez. Como ele já fez várias vezes, né? Não só uma, e com os melhores, né? Com os melhores. E o mais doido do Damian, que eu assim, admiro muito, é que ele fez 2 corridas muito boas para cinturão. Sim. E no meio disso, ele se reinventar. Do jeito que ele se reinventou,
é uma coisa muito incrível. Porque se você pensar que ele fez uma corrida até 8.4, quando ele disputou o cinturão com o Demian, com o Anderson. E aí ele tava num estilo de treino, treinando muito boxe, tinha ido pra Bahia treinar boxe. Eu acho que é clássico do MMA. Você é um cara muito bom de jiu-jitsu, então vamos treinar muito boxe. Só que o cara começa a treinar, às vezes, muito boxe olímpico, um boxe diferente, que ele vai tocar, sair pra trás. Não é o que ele vai fazer no MMA. Não. E aí, depois dessa corrida dele de 8.4, eu acho que foi até depois disso que o Eduardo começou a trabalhar com ele, foi a época que ele começou, que ele desenvolveu de novo, ele desenvolveu esse jogo próprio dele, que foi muita coisa que ele desenvolveu, muita coisa que ele faz do jogo de grade em pé, quanto o jogo de grade no chão, de todas as escolhas dele no chão do MMA, foi muita coisa que ele foi desenvolvendo. Não, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele é um cara bem nerd, assim, do MMA, de estudar, de fazer muita posição, de tudo mais. Então, eu acho isso muito incrível. Ele foi um cara que, depois de já ter um sucesso, de ter feito uma corrida para 8.4, ele foi um cara que desceu de peso, depois de já mais velho, e conseguiu se reinventar totalmente, mudou totalmente o estilo de jogo dele, e teve sucesso e teve outra disputa de cinturão, né? Você for lembrar aquela inclusive. luta... Poxa, o cara 2 semanas tempo, exatamente. E fez duríssimo, né? Duríssimo. Fez duríssimo com o Kamaru Usman, duríssimo com todo mundo. Fez duríssimo com o Masvidal, fez duríssimo com o Belal Muhammad, que agora tá vindo bem pra caramba aí, fez uma luta. Os caras, pra ganhar do Demian, tem que fazer uma luta estratégica. Antijogo, irmão. Se o cara fizer uma luta, vou matar ele, os caras vão... Alguma hora ele vai te agarrar, ele vai te pegar. Verdade. Eu concordo com você. Eu acho que o Demian tem uma característica que é a seguinte, ó. O Demian é um cara cerebral pra caramba, quando você vê tudo que ele tá fazendo. Quando ele vai trocar uma ideia, quando ele vai fazer um seminário, quando ele vai lutar. Pô, ele é um cara que já entra com... Ele não faz o script, mas ele tem um script, sabe? O Demian é o mesmo Demian no octógono e aqui. Você vai ver o cara que entra no octógono se transforma, vira um leão e tá tudo certo. E depois vai conversar com o cara, você vê que o cara é calminho. O Demian é calmo. Ele é o mesmo cara lutando da mesma maneira que ele é fora. E trocando ideia, vencendo ou perdendo. Fala, cara, o cara ele é muito real, ele é muito divertido. Eu sou fã do Demian Maia de maneira incondicional. Demais. Já era muito fã dele, né? Quando eu conheci ele, convivi um pouco com ele, aí você fica mais fã. Não tem como. Aí muito quando foda. Você conhece a pessoa fora ali, você fala, realmente esse cara é diferenciado mesmo. Foi na Coreia agora participar daquele evento? Ele lutou, né? Inclusive, esse final de semana, venceu, pegou o cara no Katagatame. Muito duro. E eu acho que agora esse lance, como tá tendo muito jiu-jitsu profissional, muita luta casada, ficou muito bom isso pros caras que são do MMA e que vieram do jiu-jitsu. Né? Inclusive o ONE é um evento que tem feito muito isso. Você vê, tem gente, por exemplo, que é contratado do ONE para lutar MMA e que faz luta de submission, ganhando um valor legal, sabe? Então, assim, vejo muita coisa legal no ONE nesse sentido também, sabe? O Fight Pass está passando alguns eventos de grappling agora, não tá? Sim, tem alguns eventos de grappling, principalmente o UFC tem feito alguns eventos de grappling, igual eu falei, no Apex está tendo. Penso que se algum lutador do UFC se aventurar, não vai ter problema, está tudo no mesmo... Provavelmente, tipo assim, deve ter algumas regras. Eu sei que nenhum combate que tenha realmente porrada, golpe traumático não pode. O jiu-jitsu eles ainda deixam, mas é aquele negócio, você não pode ter luta marcada, não pode conflitar com o calendário, tu tem que ter uma autorização dos caras, tem que ir lá pedir, mas geralmente eles são tranquilos com isso. Irado. Tem uma galera lutando, mesmo com o contrato do UFC. O Durinho já fez algumas lutas de grappling enquanto estava no contrato com o UFC e tal. Então, isso daí é legal também, porque é um leque a mais, né, velho? Não dá pra gente lutar MMA 5 vezes no ano, mas dá pra você lutar 3 vezes MMA e 2 no GI. Dá pra você lutar 2 vezes MMA e 3 no GI. Então, abre o leque. E muito legal você falar isso do Demian, pra terminar o assunto do Demian, que realmente ele é esse cara que... Ele é cientista da parada. Inclusive, quando levei esse meu amigo Lincoln lá para São Paulo, tinha muito tempo que ele não treinava jiu-jitsu. Aí o Demian deu a aula explicando cada detalhe que eu vou fazer isso. A reação do cara é essa. Geralmente, quando eu faço isso e aquilo, o cara chegou e falou, mano, isso aqui é ciência. Era isso aqui que eu tava com muita falta. Isso aqui é ciência. O jiu-jitsu do cara é uma ciência. Tudo que ele faz estudado. Tudo tem um propósito. Nada é na loucura. Cerebral, irmão. Tudo tem um propósito. Eu vou botar a mão aqui pelo propósito tal. Eu vou sair meu quadril aqui pelo propósito tal de fazer aquilo. Então, realmente, é um cara que... Ele ensinando, aí ele lutando, você vê que é um cara que sabe, tem um caminho ali, sacou? Ele segue uma ordem das coisas, ele segue... Tem uma parada muito foda. Ali, uma ciência. Demian Maia já marcou o nome dele na história do MMA. E é um cara que eu não vejo ninguém falar não gosto do Demian. Não consegue, meu irmão, porque é um cara... espetacular, exemplo de atleta para qualquer pessoa. Sim, educado, o cara nunca falou besteira, nunca foi de trash talk, sempre respeitou todos os oponentes dele.
Demian Maia é foda. Não é à toa que ele tem equipe de sucesso, teve uma carreira de sucesso, né? Falando em carreira de sucesso, vocês têm o mesmo empresário. Eu lembro que eu já vi o Demian falar e o próprio Eduardo Alonso falando que eles tinham vontade de ter encerrado a carreira do Demian fazendo uma última luta no UFC. Isso hoje não é mais possível para ele? Ou... Eu não sei se pra ele na Porque questão... uma luta o UFC permite fazer uma luta então, e vazar? eu não sei se ele terminou todas as lutas que ele possivelmente tinha no contrato ou se o contrato terminou. Não, acho que foi isso. Terminou todas as lutas que ele tinha no contrato, ele fez. Isso. Foi isso. E ele queria mais uma. Com o Cerrone, se eu não me engano, foi com algum desses caras, ou o Irmão Dias, desse da vida. Eu não sei qual o nome específico, mas eu sei que o Eduardo tinha alguns nomes ali, que o Demian gostaria de enfrentar e que seriam lutas boas, né? Sim. Seriam lutas empolgantes pro público. Mas eu acho que por ele tem total condição de lutar e até gostaria. Claro que os anos estão passando aí também e tal, então eu não sei daqui um ano o que ele poderia falar. Mas eu não sei muito realmente o lado do UFC. Eu acho que pelo Demian ele faria uma luta de despedida, principalmente no Brasil, sabe? Porra. E por mim, pelo público todo do Brasil, eu acho que ele merecia. A gente Tem gostaria apelo, de ver claro, isso. Né? pô. Tem muitas lutas boas ali Tem. que podem casar, que seria lutão. Por exemplo, uma luta que eu sei que ele já quis essa luta que nunca ofereceram foi o Michael Chiesa, que é um cara que é bom de chão também, Verdade. da categoria, que daria um lutão Daria com um ele, lutão, sabe? brother. Daria Então um tem lutão. muitas lutas ali que seriam bem empolgantes pro público ali, pra ele poder fazer essa luta de despedida. Caralho, bicho, daria um lutão mesmo. O UFC tem uma política de transferência de notoriedade, que eu chamo. Por exemplo, se você pega um Demian, você não vai dar um Demian para dar um show de despedida com um cara da idade do Demian. Meu irmão, você vai embora, mas antes eu quero pegar O cara que tá subindo a notoriedade aqui, e passar pro outro cara. Você viu, deram um garotão pro Shogun lutar. Shogun em pé de igualdade com aquele cara em termos de fisiologicamente falando, mataria. Não tem como comparar, mas, porra, é um outro Shogun, irmão, é outra parada. Não... Isso é um ponto que eu acho que o UFC dá meio com a vacilada. Os atletas vão começando a ficar um pouco mais velhos ali, eles vão fazendo isso, vão usando os atletas igual a gente chama de escadinha. E eu vejo muita luta interessante pra se fazer, porque, por exemplo, o público não quer ver, velho. Pode ser quem for, ele não quer ver. O cara sendo esmurrado. O cara que é o fã, o ídolo de anos, por exemplo, igual o Shogun, terminar a carreira daquele jeito. Concordo. Então, acho que seria muito mais inteligente para você botar uma luta legal, ia chamar os atletas. O cara que tá chegando, bota ele para fazer o nome com outros, ou que seja com um atleta famoso, porém que ainda vai dar uma luta, sabe, mais justa. Concordo. Ali. É o que hoje as associações independentes. Obrigado por ter assistido a esse corte, e caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço!